dois, três. Olá, pessoal! Nossa Cultura 2020, a nossa 14ª edição, com o tema Verdade como Proteção. Eu sou a Aline Satian, aqui da Oficina Escola Mãos de Luz, e estou recebendo nossos queridos amigos e parceiros, Cláudio Paulino e Marjorie Botelho, do Ponto de Cultura Rural, mas eu vou deixar eles se apresentarem. E aí, pessoal, quem é você na fila do pão? Estamos. Então, nós somos representantes, né, de um ponto de cultura rural localizado na comunidade de Santo Antônio, aqui no município de Bom Jardim, né, que é um município que faz fronteira, né, com Friburgo, por São Pedro da Serra. Né? A gente é uma organização que vem desenvolvendo um trabalho nessa região que envolve Friburgo, Bom Jardim e Trajano, um trabalho voltado para a preservação da cultura presente nos territórios rurais. Né? A gente desenvolve ações educativas, ações de pesquisa, ações de incidência política, ações, né, na área da comunicação, para poder contribuir, né, para a valorização dessa cultura tão rica que está presente nos nossos territórios, né, rurais. Isso aí. Meu nome é Cláudio Paulino, eu também participo do Ponto de Cultura Rural, sou repórter fotográfico. Né? Nós temos aqui no Ponto de Cultura uma biblioteca de artes visuais da Funarte. Foi um edital que a Funarte abriu, né, para 13 bibliotecas no Brasil, e nós somos a única rural. Né? E junto com ela a gente montou um laboratório de fotografia artesanal. Né? Eu também sou professor do Estado e trabalho na área também de fotografia. As nossas ações são todas voltadas, né, para reforçar, né, a importância de se preservar essa cultura dos mestres e das mestras, né, essa cultura da tradição oral, essa cultura que está presente nas famílias camponesas que ainda produzem fubá no moinho d'água, que ainda fazem sua broa no forno a lenha. Né? Então, as nossas ações todas, né, elas sempre dialogam, né, com esse propósito, né, de valorizar essa cultura, né, desses territórios que normalmente são tão alijadas, né, de reconhecimento, né? Normalmente são tão associadas, né, com atraso. Então, a gente aqui com o equipamento cultural, nós temos um equipamento cultural, né, na roça. A nossa estrutura aqui ela é composta por um galpão de arte Mafor, uma homenagem à família Mafor, aqui da nossa região, que nos ajudou, né, o Zaga e o Tuninho. Né, o Tuninho, inclusive, né, foi reconhecido, né, pelo Ministério da Cultura como um mestre griot, ao lado de tantas outras mestras, né, como Lia de Itamaracá, como a mestre Docia, né, como a Mãe Ivete de Oxum. Isso, e a gente utiliza a linguagem das artes visuais, né, a partir do vídeo, da fotografia, para a produção de livros, produções de DVDs, né, que contem justamente todo esse processo, né, de guarda dessa memória, desses processos também das manifestações populares, como as folias de reis, enfim, como a Marja já falou, né, a gente utiliza isso como uma forma de preservar também e colocar isso, né, em canais de comunicação para levar essa informação também para as pessoas, para além do nosso vilarejo. Quem quiser, quem está aqui assistindo e quiser, depois da pandemia, vir nos visitar, né, o Ponto de Cultura Rural ele tem uma biblioteca de artes visuais, como o Cláudio falou, tem a Biblioteca Conceição Pinuque Amaral, nós temos um alojamento, né, para abrigar as pessoas que querem também fazer essa vivência na roça, essa vivência, né, dentro de um equipamento cultural. A gente tem muitos roteiros aqui pela região, né, de visitação às casas das mestras e dos mestres, das famílias, né, da agricultura familiar, que atua com agroecologia. Então, também fica aí o convite e a disponibilidade para receber vocês que estão aqui nos assistindo nesse importante evento. Vem tomar um café da roça. Exatamente. Que ótimo, gente. Muito bacana. Olha, pessoal, para quem não conhece, o trabalho da Marjorie e do Cláudio aqui na região é super importante e o projeto deles lá é muito lindo. Vale conhecer o espaço. E a título de curiosidade, não sei nem se vocês sabem disso, mas foi aí no jardim de vocês, sob um céu estrelado, que eu decidi me mudar para Lumiar, quando a gente estava organizando a teia dos pontos de cultura. Que bom. Que eu entendi que tinha muita possibilidade da gente fazer coisa bacana aqui na zona rural. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? O trabalho de vocês é super diverso e ele entra nos eixos aqui da nossa cultura, né? Na soberania da terra e na arte viva, mas eu queria falar hoje com vocês sobre um novo mundo, um novo povo, nova era. E queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre o Cultura Viva e a rede de pontos de cultura rural,
para quem não viveu no Brasil nos últimos 15 anos e talvez nunca tenha ouvido falar em Pontos de Cultura, em Cultura Viva. Conta um pouquinho para a gente do que se trata. Então, conta a história do Cultura Viva e eu falo depois. Tá. Então, Cultura Viva é um programa que surgiu em 2004, né, pelo então ministro Gilberto Gil, onde ele identificou o que ele chamou, né, de pontos, né, de doins antropológicos, de doim, né? Então, esse programa veio reconhecendo organizações que já realizavam atividades nos seus territórios, né? Então, é um programa que é um marco na política de cultura do nosso país. É um marco porque antes a cultura era apenas um bom negócio, né? Então, o Cultura Viva ele consegue quebrar um paradigma, né, do fomento à cultura no país, né? Então, para nós que fomos reconhecidos, foi também a possibilidade de valorizar o papel que organizações e que trabalhadores da cultura exercem, né? Nós fomos pela primeira vez reconhecidos como trabalhadores da cultura. Nós fomos como organização a primeira vez reconhecidas como um ponto de cultura, né? Então, esse programa, ele ao longo, né, desses anos já reconheceu através de N ações, né, diversas, mais de 4.000 organizações, né, que realizam nos diferentes estados, nas diferentes regiões do país, nos diferentes biomas brasileiros, né, realizam ações em diferentes linguagens artísticas. A nossa aqui é artes visuais dialogando com a educação patrimonial, mas são muitas as linguagens artísticas desenvolvidas por esses pontos de cultura pelo país, né? Em teatro, em música, em cinema, em dança, em poesia, né? Então, a dimensão cultural também, né, das organizações que são reconhecidas como ponto de cultura também é outro item muito importante, né? Porque é a dimensão comunitária, né? Boa parte dessas organizações, elas estão nos territórios, elas vivem o cotidiano, né, dos seus territórios, né? Então, elas cumprem um papel também de garantia do direito à cultura, né, para uma parcela da população, né, que antes estava invisibilizada, né, na sociedade pelas políticas de cultura. Os pontos de cultura, né? Se a gente fala de nova era, né? A gente pode falar também que tem os mensageiros da nova era, né? E esses mensageiros, eu acho que o Gilberto Gil foi parte deles, né? Quando ele e a equipe, né? E Célio Turino e uma série de pessoas, Juca Ferreira, né? O próprio presidente Lula naquela época, quando é um propulsor dessa política dos pontos de cultura, né? Os pontos de cultura, para mim, é isso que a Marta estava falando isso, que o Gil falava, são os do antropológico. Ele só acionou aquilo que já existia. Só que ele começou a ligar esses pontos todos no Brasil para difundir a cultura. E esse do antropológico que o Gil fala é parte do processo de transformação da nossa sociedade. Até porque, né, a cultura ela é justamente a expressão que nós trazemos de dentro, daquilo que a gente traz, né, e quer se manifestar para fora para o outro, né? A gente sempre faz para o outro. Então, a cultura ela é solidária. E quando você faz cultura, você fica feliz, porque você se entrega, né? E as pessoas ficam contentes com a entrega que você faz. E nesse processo, você se cura, porque a cultura também é saúde, né? Quando ela faz essa transformação na sua vida, né, você fica melhor. Então, a cultura ela é parte do processo. E o ponto de cultura ele é um daqueles doins que tem que movimentar para que a nova era ela já está em processo. E o ponto de cultura é parte disso, né? Então, eu vejo que os pontos de cultura, né, eu vejo que esses encontros que vocês fazem, tudo isso é para empurrar, para chegar cada vez mais naquilo que nós desejamos. Um mundo melhor, um mundo de compartilhamento, um mundo de igualdade de oportunidades, né? E um mundo que a gente seja muito mais feliz do que aquilo que nós podemos ser hoje. E aí, dentro desse contexto, né, do Cultura Viva, um conjunto de organizações começaram a fazer um debate porque o programa ele conseguiu ter uma capilaridade muito grande, né? Ele chegou em diferentes territórios urbanos e rurais, né? Chegou em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, chegou no norte do país, no nordeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste,
né? E como toda política precisa sempre avançar, né? A gente precisa sempre, né, por mais importante que essa política tenha sido, né, sempre existem demandas da sociedade para que novas pautas sejam contempladas, né? Então, nesse sentido, um conjunto de pontos de cultura que estavam em territórios rurais veio fazendo uma discussão, né? A TEIA, inclusive, da qual você participou, né, e que você que te inspirou, né, a vir para uma comunidade rural, era uma TEIA cujo título era TEIA Rural, né, que era uma tentativa nossa de trazer esse tema para o movimento social, né, o tema de olhar a cultura também pela via territorial, né? A gente trouxe esse debate para o movimento, a importância de pensar a política de cultura dentro da cultura viva, né, para esses territórios rurais que, né, quando você analisava o investimento orçamentário do programa Cultura Viva, por mais que comunidades como as nossas tenham sido contempladas, a gente ainda era minoria, a gente ainda era um percentual muito pequeno, porque normalmente as políticas de cultura, como todas as políticas, né, de forma geral, acabam concentrando boa parte do seu orçamento, do seu recurso nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Aí esses municípios como os nossos, né, que nós aqui em Bom Jardim somos um município pequeno, né, do interior, somos um município com 27 mil habitantes. Então, quando você vê essa política de distribuição, né, de recursos, a gente percebe que a cultura ela não é vista como um direito, né? Ela é vista como um processo de, né, contemplação de necessidades. E, na verdade, para nós, né, quando a gente fala assim, porque é pouco? Porque o Brasil ele é rural. 60% dos municípios brasileiros são dentro das comunidades rurais. São considerados, né, rurais pelo IBGE, né? Exatamente. A concentração populacional está em poucas cidades, né? Agora, a gente está falando do Brasil, né? E o direito à cultura às comunidades rurais tem que ser vista como um direito, né? Mesmo que tenha, né, uma população menor, né? Mas se justamente o campo não planta, a cidade não come, não janta. E né? Cultura vem da palavra cultivo, né? De cultivar, né? Então, o campo é inspiração, né, para todo esse debate em torno da cultura. E aí, fruto dessa discussão toda que esse conjunto de pontos de cultura estavam fazendo, da necessidade de se pensar políticas específicas para contemplar, né, a realidade desses territórios rurais, se criou, né, a Rede Nacional de Pontos de Cultura, numa TEIA nacional, né, que era outra ação do Programa Cultura Viva, que né? você mesmo estava presente também, né? De tempos em tempos a gente se reunia nessas TEIAs nacionais, né? O Brasil inteiro se reunia para dialogar com o governo federal, para construir, para colaborar, né, com a construção, né, do Programa Cultura Viva. E nessa TEIA de 2014, em Natal, né, se fundou a Rede Nacional de Pontos de Cultura e pontos de memória, né? Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, porque tem iniciativas que foram contempladas pelo Cultura Viva, mas também iniciativas que foram contempladas pelo Instituto Brasileiro de Museus, pelo IBRAM, né, no programa Pontos de Memória. E a participação na rede foi tão importante que nós conseguimos que a rede tivesse um pontão, né, que organizou 3 encontros aqui em Santo Antônio, aqui no Ponto de Cultura Rural, 3 encontros nacionais dessa rede para a elaboração de um documento que falasse sobre o estado da arte nas comunidades rurais, né? E o último encontro culminou no primeiro encontro latino-americano de pontos de cultura rurais, né? Que foi aqui, né, da América Latina, que foi aqui no Brasil, onde a gente trouxe também, né, entregantes de pontos de cultura, né, do Chile, da Argentina, do Uruguai, né, da Colômbia, né, e esses pontos de cultura participaram dessas atividades e a gente saiu com um compromisso de abrir também um fórum de debate no encontro latino-americano que estava marcado para o ano que vem. A gente não sabe se vai se manter ou não, né? Mas já existe uma rede de pontos de cultura da América Latina, ao qual a gente vai também estabelecer lá um ciclo de debate sobre os pontos de cultura rurais da América Latina. Porque foi muito importante, foi muito interessante esse encontro, porque a gente pôde ver, né, compartilhar que apesar de estarmos em países, né, diferentes, a gente tem muitas semelhanças, né? E de certa forma a política de cultura na América Latina
Ela não vê, ela não tem não vê também o esse campo. recorte, né, territorial, né? A gente não faz muita política de cultura por esse recorte territorial. Então, né, estamos aí construindo uma caravana para ir para La Paz, no Peru, logo depois dessa pandemia, né, para esse encontro, porque o Cultura Viva ele influenciou, né, vários programas na América Latina, vários países da América Latina desenvolveram também políticas, né, inspiradas no Cultura Viva, né, chamadas de cultura viva comunitária, né? Eles incorporam na sua nomenclatura o comunitário também, né? Então, essa construção latino-americana ela também é muito importante para o fortalecimento de uma cultura, né, do nosso continente, né, que tem uma história, né, para ser contada, tem uma diversidade, né, que dialoga aí a história dos povos tradicionais. E nós temos que olhar, né, para os nossos irmãos, né? Nós estamos no mesmo continente, nós temos muito mais semelhança com que qualquer outro, né? E nós temos que atuar juntos, né? Nós aqui, inclusive na América Latina, né? Nós somos parte dessa América Latina. Que às vezes o Brasil fala, a gente fala, os latinos, nós somos os latinos também. Claro, claro. Aproveitar aqui esse espaço, né? Porque nós estamos agora num momento muito importante, né? Nós estamos num momento muito difícil, né, para o país, para o mundo, né, um momento de pandemia, de aumento do número de pessoas contaminadas e também, infelizmente, de pessoas que estão fazendo a passagem. Então, você tem na rede de pontos de cultura muitas organizações que estão realizando atividades emergenciais, distribuindo cestas, máscaras, comida, produtos ligados à saúde coletiva, né, autocuidado. Né? Então, com tintura, né? Com preparos de chás, de ervas, né? Enfim, um conjunto de pontos de cultura que também tem na sua essência, né, já esses trabalhos, né, estão aproveitando, né, para organizar em grupos e passar, além da cesta que serve para alimentação, uma cesta sendo acontecido, né? Muitas atividades sendo promovidas por pontos de cultura, né? Então, a gente compartilha aqui, porque se você está perto de um ponto de cultura, né, de um ponto de cultura ou de um ponto de cultura rural, né, se souber de uma dessas iniciativas, é importante, né? Tentar somar, né? Tentar colaborar com essas ações. Muito legal, gente. Nós também estamos, né, Nós também estamos fazendo um debate importante hoje, né, que acabou de ser aprovado a Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei que tem como objetivo subsidiar essa cadeia produtiva da cultura no país, né? Hoje nós fomos, né, um dos primeiros a parar na pandemia e provavelmente seremos um dos últimos a retornar, porque cultura tem a ver com aglomeração, tem a ver com estar junto, fazer junto. E aí sabe que a Aline também parece já tá falando sobre isso também, né? Você já tem já compartilhou um pouco desse assunto da lei emergencial em outra, né, em outra atividade, mas é bom reforçar que nós estamos no momento onde está sendo regulamentada a lei, né? Então é muito importante que todos dessa cadeia produtiva da cultura participem dos espaços, né, de diálogo entre sociedade civil e governos locais, né, municipais e estaduais, para poder garantir que esse recurso, né, chegue para toda essa rede de artistas, de espaços culturais, de técnicos. Culturais, né? Não é só para ponto de cultura, né? Então, se você é artista, né, procure a Secretaria de Educação do seu município. Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura do seu município ou estado, enfim. E se não tiver Secretaria de Cultura, procure a Prefeitura, porque algum órgão, mesmo que não tenha, né, um órgão específico de cultura, todas as prefeituras vão poder criar comitês, né, da lei, então vai ter como beneficiar, né, toda essa cadeia produtiva, né, da cultura hoje no nosso país. Tem que participar, né? Então, muito bom, gente. Vocês abrangiram vários assuntos que eu ia perguntar e fazendo essa conexão sobre a importância do estar em rede, né? Que juntos a gente consegue ser mais forte, a gente consegue chegar em mais lugares, porque não é uma instituição que está com problema, é uma rede de instituições. E aí um problema que era individual encontra uma solução coletiva.
A gente falou um pouco sobre isso também quando eu falei do conceito de comunidade e tal. Então, acho que nesse novo momento, inclusive a pandemia nos coloca na frente a ter que repensar várias coisas, a gente tem a oportunidade de realmente ressignificar as nossas relações, o nosso estar no mundo. E engraçado, a gente até estava comentando, a gente vem há, sei lá, 15 anos construindo isso e aí, né, a passos lentos. Aí vem uma pandemia e coloca a gente a ter que tomar decisões rápidas e implementar coisas que estão sendo discutidas há muito tempo, né? Sobre, por exemplo, educação à distância, sobre home office, trabalho em casa. E aí agora sobre essa emergência cultural e sobre esse apoio ao setor da cultura que foi tão afetado e tão prejudicado com o isolamento social, que é muito importante e necessário, né? Lembrando aí, quem puder, por favor, fique em casa. A gente está vivendo um momento que também é um convite a gente poder internalizar e repensar essas coisas todas. E bom, essa nossa cultura, né? E pensar essa nova sociedade. Então, queria devolver aí para vocês, se vocês quiserem complementar alguma coisa a respeito disso e deixar alguma dica para o pessoal, se tem algum projeto para ser seguido, algum canal no YouTube que traz informação, alguma coisa que vale a pena aproveitar para maratonar de repente aí nesse momento. Ah, que bom. Eu só voltaria a dizer da importância, né, quando você fala a questão de fazer coletivo, né? Cultura se faz de forma coletiva, sempre, né? Ou você faz para alguém, ou alguém está fazendo para você, né? E aí volta a falar do Doim que o Gil falava, né? A gente tem que se ver como um organismo mesmo, né? Que o nosso país, né, o nosso continente é um organismo. E esses pontos é que são os pontos de equilíbrio de tudo isso, né, da nossa vida. Então, se um ponto desequilibra, os outros pontos têm que estar para ajudar o equilíbrio desse ponto que hoje, né, está mais, talvez seja mais fraco, talvez precise de ajuda, né? E quando todos os pontos vão se equilibrando, aí o nosso organismo fica melhor, né? Então, hoje nós estamos precisando tocar um aos outros, mas em um momento de pandemia como esse, né? A gente está utilizando esses veículos, mas haverá um momento da gente se encontrar, da gente se manifestar, né? E da gente dizer que a cultura ela realmente faz a diferença, né? Para esse país, para essa nação, né? E que a gente precisa ter um ministério também para nós, porque esse ministério ele é fruto, né? Não é dado, ele é fruto da necessidade da gente ter políticas públicas que atenda a nossa população, porque a população ela é parte do processo cultural do nosso país, né? E ela precisa disso. Ela precisa de escola, ela precisa de um posto de saúde, ela precisa dos espaços culturais, elas precisam dos pontos de cultura. Elas precisam da gente, né? Também agradeço aí, né, em nome aqui do Ponto de Cultura Rural, né, de toda a nossa equipe, né, o convite. Para a gente é uma gratidão estar com vocês, né, que são parceiros nossos, né, de muitos anos. A gente deixa aí como uma dica para as pessoas acessarem a nossa página na internet, né, o Ponto de Cultura Rural. Facebook. Por lá a gente compartilha muitas das nossas atividades, a gente também compartilha atividades de parceiros, a gente também traz temas dos quais perpassam o cotidiano, né, dos nossos territórios, territórios rurais. Então fica o convite para acessarem, né, a nossa página no Facebook, Ponto de Cultura Rural. A gente, em nome, né, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a gente também divulga o canal que foi criado, Cultura Viva Brasil, um canal que vai reunir, né, toda essa rede de pontos de cultura do nosso país, tanto os rurais quanto os, né, que estão em territórios urbanos, aí é toda essa rede na sua amplitude. Então também, né, quem quiser depois conhecer um pouco mais, acessa lá esse canal, que em breve vão ter muitos compartilhamentos dos nossos cotidianos, inclusive aí, né, do de vocês. E tem muito ponto de cultura agora que está se organizando para fazer os seus canais no YouTube, né? Então, em breve, nós vamos ter aí canais, né, de comunicação, canais no YouTube para poder estar falando de vários pontos de cultura que tem por esse país inteiro. O nosso vai ser canal Ponto de Cultura Rural. Tem também o canal da Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, que é o canal Cultura Rural TV, né? Também aí vai ser um espaço de compartilhamento desse cotidiano dos territórios rurais.
E obrigado pelo esse espaço aí que você está abrindo para a gente poder estar conversando com as pessoas, né? De uma maneira muito mais tranquila e intimista. Construir um outro mundo é possível. Ele é possível porque ele já está acontecendo, né, gente? Vamos lembrar que a gente... Ele já está acontecendo. Nos nossos territórios, a gente vivencia grandes curas e grandes realizações. E, novamente, quando a gente se conecta em rede, a gente vê a potência, a força que a gente tem. Vocês falaram, né, da questão latina. Eu lembro quando a gente estava lá na Bolívia, como que é impressionante como as nossas experiências são parecidas, sabe? Desde o processo de colonização e de independência e de criação de repertório, né? Então, quando a gente consegue se conectar com o outro e entender o que a gente tem em comum, a gente consegue realmente avançar. E junto a gente pode se apoiar, né? Também quero parabenizar o projeto das cestas de autocuidado aí, do GT de Mulheres da Associação de Agroecologia do Rio, não é isso? Que fizeram essa ponte entre... do GT de Mulheres, Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio. Para quem não conhece, foi uma iniciativa muito bacana, da qual a Marjorie fez parte, de conectar produtoras rurais que produzem pomadas medicinais, ervas, chás, né? E lideranças comunitárias femininas que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Esse é um debate importante. Quem cuida também precisa receber esse cuidado. Então, é um trabalho muito bonito e muito cuidadoso que vocês estão tendo. Eu agradeço. E, olha, a casa está sempre aberta. O Nossa Cultura... Muito necessário. O Nossa Cultura está acontecendo esse ano online e a gente viu que esse foi um grande pontapé para muitas outras coisas. Então, que esse debate aqui seja o início de muitas outras construções e a gente se encontra aí nas redes, muito em breve nas ruas novamente, não é mesmo? Obrigada aí, gente. Com certeza. A gente vai finalizar com uma musiquinha que ontem nós cantamos, né, numa atividade que reuniu Ponto de Cultura e que foi criada aqui, né? E que você fez parte dela. O ponto é um passarinho que nasceu para voar. O ponto é um passarinho que nasceu para voar, espalhando a semente da cultura popular, espalhando a semente da memória popular. Vamos teia, vamos festejar, vamos teia, vamos festejar. Isso aí, gente. Um salve para a cultura que salva aí a gente, né? Então, que a gente possa seguir em conexão, em muito amor, muito afeto. E espero vocês no sábado, dia 25, às 2 horas da tarde, para a mesa Novo Mundo, Novo Povo, Nova Era. Acompanhe aí o encontro nossacultura.wordpress.com. Lá tem programação, lá você assiste o programa ao vivo e lá você encontra muitas outras coisas legais. Tá bom, gente? Um beijo grande aí. Se cuidem e tamo junto. Igualmente.